Pois é. Então, tentando pensar assim, por que quando acabam os relacionamentos, ou não dão certo, alguma coisa assim, por que o homem comete o assassinato da mulher, que hoje é chamado de feminicídio, né? Antes era chamado de, como é, lavar honra. Era chamado disso antes. Ou passional, crime passional. Mas o que é crime passional? É porque tinha paixão? Ou é porque a pessoa perdeu a cabeça ali na hora, perdeu o controle das emoções e matou, né? Sinceramente, eu acho que é mais disso, né? Então, por que os homens matam as mulheres e as mulheres não matam os homens? As mulheres não sofrem quando um homem vai embora da vida dela? Quando ele trai? Quando ele faz qualquer coisa muito ruim por ela não sofre? E como sofre, né? Eu acho que aqui sofre mais, assim, de sofrimento interno. Bom, não sei se sofre mais, porque eu acho que é bem diferente, né? Tem mulheres que matam os homens também? Claro que tem, né? Mas vamos pegar essas poucas mulheres que matam os homens quando eles deixam delas, tá? Tipo, aquela Elise Matsunaga, né, que falam tanto por aí, esses canais sempre estão falando de Elise Matsunaga e Suzane Richthofen. É que parece até que quando a mulher mata é mais grave que quando o homem mata a mulher. Parece, né? Porque falam tanto delas e não falam de outros assim. Mas é porque, veja bem, se bem que a Suzane matou os pais. Isso é uma coisa horrível também. Mas pegando a Elise lá, ela certamente matou aquele marido dela pela mesma razão que quando um homem comete feminicídio, que mata a mulher, que deixou, tá? É por humilhação mesmo. Não foi por dor, porque ela ia sentir saudades, porque ela amava ele, porque ela não podia viver sem ele. Não era isso. Era questão Era questão financeira também, claro, né? A gente sabe, porque ela casou com um cara que era milionário e ela não tinha nada, né? Dizem que ela era prostituta, não sei, mas enfim, ela não era uma pessoa rica, né? E se ela era prostituta, então era até, né? De repente casou com o milionário. Pense bem quanto que ela subiu de grau, né? Então ela matou ele e de uma forma muito cruel. Não foi só matar. Porque, então, essa coisa de matar o outro realmente é crime de ódio, né? Então, quando o homem mata uma mulher, é crime de ódio, lógico, porque, pense bem, se você pega aquela pessoa que todo mundo sabe que é a pessoa mais amada do mundo, é o filho, né? Para uma mãe. Para uma mãe, a pessoa mais amada do mundo, quer dizer, a pessoa que mais ama nesse mundo é uma mãe. Portanto, a pessoa mais amada do mundo é um filho, pelo menos em geral, né? Então, só imaginar, o teu filho te faz alguma coisa grave, tá? Ele vai lá, ele rouba alguma coisa tua importante, sei lá, qualquer coisa assim. Mas você vai sentir ódio do teu filho. Pense bem, é ódio. Estou falando assim com as mulheres, os homens talvez não entendam muito isso. Mas você vai sentir ódio dele ao ponto de querer matar teu filho. Eu acho que você vai sentir muito mais dor, tristeza, decepção. O teu mundo acaba, né? A maternidade ela é conspurcada, né? Ela é manchada. Aquela coisa que foi tão linda para você, aquilo ganha uma mancha muito grande. E também é assim com amor, quando ele é amor, né? Aquela pessoa vai te deixar saudades, vai deixar dor, vai deixar mágoa, vai manchar todo aquele sentimento, entende? Eu acho que é por aí. Mas para você chegar a matar essa pessoa, você tem que ter sentido ódio dela. Ódio mesmo, ódio profundo, né? Então, e os homens, eles sentem, é por isso que eles matam as mulheres. Mas por que eles sentem ódio? Porque eles nunca amaram? É provavelmente, ou então o amor deles vira ódio. Por quê? Porque é uma coisa mesmo de poder, né? Quer dizer, o homem, não é que ele se sinta poderoso porque ele tem aquela mulher. Ele pode não se sentir assim, tá? Ele pode sentir que é uma coisa normal da vida dele. Mas na hora que ele sente que ele perde o poder masculino dele. Porque os homens, eles se sentem superiores às mulheres.
Porque eles são os donos do mundo, né? Eles estão sempre na frente das mulheres em tudo, por mais que, claro, as mulheres lutaram muito, conseguiram muita coisa, mas veja como eles se revoltaram. Os Red Pill, né? É só ver. Aí o cara vai e mata, ele não admite que a mulher deixe dele. Então, quer dizer, não é que ele vai sentir dor, saudade, falta, ele pode até sentir um pouco, né? Mas não é uma coisa profunda, porque, inclusive, os especialistas não dizem que o risco de uma mulher ser morta quando ela deixa do cara, quando ela se separa, é 1 ano, né? 1 ano, então. Por que que é 1 ano? Porque é quando o amor dele acaba, é só isso. O grande amor. Se fosse um amor de verdade, não ia acabar nunca. Se teu filho for embora, te deixar e falar... Bom, ele vai embora, claro, né? Ele não nasceu para ficar com você. Mas se ele, assim, tipo... te fizer uma coisa grave, não quiser mais olhar na tua cara... essas coisas todas, sei lá o que pode acontecer. Você vai deixar de amar o teu filho em 1 ano? Não, né? Até por aí, sabe? Os homens, eles matam, então, pelo poder que eles perdem, pela vergonha que eles vão passar, que os amigos vão falar. Pô, a mulher te deixou que você deve ser um bosta, né? Porque você deve ser um frouxo, essas coisas são importantes para os homens, né? Porque ela foi com outro, meu Deus, que vergonha que você é. Você é uma vergonha da raça masculina, né? É como se essas vozes ficassem internalizadas nele, né? E não é tanto que ele sente o ciúme da mulher que vai embora. Talvez ele até, no fundo, dê graças a Deus. Mas é quase como se ele tivesse que dar uma satisfação assim, para a sociedade. Ela realmente manchou minha honra. Então, o feminicídio ainda é um crime contra a honra para os homens. E aí a mulher não faz isso. Ela pode se sentir, porque a vida de uma mulher pode acabar quando o homem não quer ela, né? Quando ele vai embora e tem filhos, ou mesmo quando ela só ama aquele homem, né? Mas ela não vai atrás do homem para matar, entendeu? Porque ela não perde poder com isso. Porque a mulher não é ligada no poder. Não é isso, né? Ela pode se sentir importante, porque namora o fulanão lá, ela pode se sentir importante. Mas ela não é uma coisa que ela perde um poder, né? Ela perde muita coisa, mas não é isso. Mas o jogo da mulher não é esse, porque não é um jogo. Porque é uma paixão realmente, é um amor, é um sonho, né? E quando uma mulher como Elise Matsunaga mata aquele marido dela lá, de uma forma, né, que, meu Deus, era ódio que ela tinha para até esquartejar o cara. Para ela perdeu o poder, então. Então ela teve com ele uma coisa masculina. Porque para ela ele não era amor, ele era uma ascensão social, né? Financeira, ele era conforto, ele era essas coisas para ela. E aí, lógico, dizem que ele humilhou muito ela, né? Na separação e tal. E ao invés dela então ficar louca, porque as mulheres às vezes ficam loucas com isso, né? As mulheres do Picasso dizem que ficaram loucas, né? Teve uma que se matou, outra foi para o hospício, porque ele ficava trocando mulher na cara uma da outra, assim, fazer esse tipo de coisa. E isso podia realmente pirar a pessoa, porque se a pessoa acredita que aquele homem ama ela, como que de repente ele faz isso, né? Não importa quem ele seja. Então é uma coisa para a pessoa pirar, ela não tem, né? Não tinha noção de que isso podia acontecer. Mas ela não vai matar o cara. Ela vai se recuperar, ela vai procurar ajuda terapêutica, ela pode ter que passar por tratamento até com remédio, uma série de coisas. Ela pode até se matar se for o caso, mas ela não vai matar o cara, entende? E ela matou daquele jeito, então eu acho que era isso, ela não amava ele. Ela simplesmente não amava ele. Igual qualquer homem que mata uma mulher, é porque ele não ama, né? Tem aquele livro tão lindo do Morro dos Ventos Vivantes. Aquele livro é lindo. Tem também o Werther, né? Dos amores que não deram certo. Então, bom, o Werther ele é super trágico, porque o Werther, na verdade, ele é fraco, né? Ele tem uma mente fraca, porque é aquela mulher que ele ama, que é só um amor platônico. Eu tô vendo um cachorro, o que está acontecendo lá? É besteira que eu não enxergo de longe. O que ela representava para ele era aquele amor, ele tinha aquele sentimento todo. E aí ela casa com um outro homem, que é rico. Ela nem liga para ele, pro sentimento dele, nada.
E ele enlouquece com aquilo, assim, não de ficar louco mesmo, não sei, não me lembro bem do livro. Mas ele se mata, né? A história do Werther é essa, já dando o tal do spoiler, né? Mas, no Morro dos Ventos Vivantes, é que também o livro foi escrito por uma mulher, o Morro dos Ventos Vivantes, né? O Heathcliff, eu acho aquele personagem, nossa, eu queria encontrar mais na minha vida que fosse o Heathcliff. Tá? E ainda no Morro dos Ventos Vivantes, né? Pensa que lindo. Só imaginar o cenário, bom, a gente teve o filme, a gente viu, né? Mas imaginar aquela coisa, assim, nossa, acho fantástico. Tinha que ser escrito por uma mulher, né? E uma mulher que não saía de casa, que não teve nenhum relacionamento amoroso, mas que imaginou amor de uma forma... Ou ela amou alguém platonicamente, não sei. Ou ninguém sabe as histórias que ela teve também. Tem mais essa, né? Porque era daquela época, assim. E a Emily Brontë é o nome dela. Ela escreveu pouca coisa. O grande romance dela foi esse. Eu tô invocando porque eu não sei se é um cachorro que tem lá, o que é. É uma coisa estranha que tem lá. Não sei nem se é um bicho, se é uma caixa que tá lá, sei lá. Lá pra trás do portão, lá na rua. Então, ele, o Heathcliff, ele e ela, né, a Cat, eles eram namoradinhos desde a infância. Foram criados juntos, mas ele era tipo um filho bastardo, assim, eu não me lembro mais o direito da história, apesar que eu li umas 5 vezes esse romance. Né? E ele era aquele filho bastardo, né, que já era desprezado, assim, pelas pessoas, porque ele, inclusive, tinha uma pele mais escura e tal. E ela era loira, aquela coisa toda. Né? E, bom, só que ela, embora ela amasse ele, ela amava o Heathcliff. Mas ela não teve força para amar o Heathcliff, sabe? Para enfrentar uma vida ao lado dele, que seria dura, né? Seria dura porque ele era pobre. Ele ficou pobre, tá? E ela tinha aquela família bem tradicional, assim, e pintou aquele homem que daí a família também gostou dele e tal, para casar com ela. E ela casou com aquele cara, que ela não gostava. Era um cara, eu não lembro também o nome da personagem. Eu tenho esse livro, até eu preciso ler de volta esse livro. Porque a cada 5 anos, ou 10 até, eu leio o livro, né? Faz tempo que eu não leio, preciso ler de volta. E ela casou. Então, o Radcliffe, ele sofreu tanto, foi uma dor tão grande, porque era um amor mesmo profundo, foi o amor da vida dele, ele não quis outra mulher, além dela. Só que ele entendeu que ela não casou com ele, porque ele não era ninguém, ele não tinha dinheiro, ele não era rico, ele não tinha uma posição social, não tinha nada. E ele ainda era escurão, assim, né? Então o que ele fez foi o seguinte, ele foi embora lá daquela... de onde ele morava lá, que era a parte lá do Morro dos Ventos Vivantes, aquela casa, né? Que eles, não me lembro o nome também. Ele foi embora e ele, naquela época talvez fosse possível, ainda mais lá, né? Não me lembro se era Inglaterra aquilo. Ele foi embora e daí ele fez dinheiro. De algum jeito ele conseguiu trabalhar e ele ficou com dinheiro. Ficou rico. Eu tô olhando meu cabelo aqui, sempre tá com um problema o cabelo, né? E ele voltou, um dia ele voltou. Voltou já adulto, né? E voltou ruim pra caralho, sabe? Porque ele teve essa desilusão. Isso foi uma coisa que realmente machucou ele demais. E ele voltou muito ruim e voltou a morar naquela casa. Eu sei que daí depois parece que ele comprou a casa onde que os pais dela moravam, onde morava o marido dela. Eu não sei se o marido dela morreu, ou se foi antes que ele comprou a casa e o marido ficou pobre. Eu não me lembro o que aconteceu direito, tá? Porque é bastante história, assim. Eu sei que daí ela fica viúva, eu acho, né? Se eu não me engano. E ela tem uma filha também. Não, eu acho que ela morre. Ela tem uma filha e depois ela morre, a Cat. Acho que ela teve algum problema no pulmão. Eles até, antes dela morrer, eu sei que tem uma cena que ele tá no quarto dela, o Heathcliff, eles conversam ali e tal. Ele abraça ela, não sei se ele beija ela, não me lembro disso. Eu sei que daí ela morre. Então foi essa a grande história de amor que ele viveu com aquela mulher que ele amou tanto, entende? Foi isso. Foi aquela coisa da infância, que eles viviam juntos, brincavam e depois foi isso, né? É uma história assim. E ele fica amando ela para o resto da vida dele, tá?
Então ele já era uma pessoa mal-humorada, ele era um cara já violento, grosso, mal-humorado. Ele piora, tudo isso piora. Daí eu sei que a filha dela fica órfã, então o pai, que é o outro cara lá, também morre. Eu sei que ele já tratava mal aquele cara, né? E lógico, né? Depois que ele ficou poderoso, ele tratou mal. E daí ele compra, acho que a casa que ela morava. Eu sei que acaba assim que a filha da Cat vai morar com ele. Ele tem também tem outro cara lá que mora também, não é filho dele, é um cara que mora lá também. E ela fica morando lá. E ele trata ela igual um cachorro, a filha dela. Vocês vejam que ele não é abusador, né? Ele não abusa da filha dela, tá? Ele é muito estúpido, quer dizer, ele é abusador de outro modo, mas não desse jeito que seria comum, por exemplo, no Brasil. Né? A gente sabe, mas não é nada disso. O amor dele realmente era a Catherine, que morreu. É lindo isso, né? Só podia ser escrito por uma mulher, né, gente? Se fosse por um homem, vocês imaginam como é que é essa história. E aí ele fica doente, no final da vida dele já tá lá naquela casa, né, cheio de aquelas roupas todas e tudo escuro, igual tá esse meu quarto aqui hoje. E ele morre, é uma noite de tempestade, tá? Eu sei que é bonita a cena, inclusive eu vi a novela, antes de ler o livro, eu vi a novela que passava, não era na Globo, não era uma TV que passava aí, era com o Altair Lima. Gente, ele era o Radcliffe, ele era a coisa mais linda, meu Deus, como aquele homem é bonito. Como ele era, assim, sabe, forte a presença dele, assim, masculina, sabe? E eu conheci ele depois. Quando eu já era adulta, eu conheci o Altair Lima, tá? E daí, então primeiro eu vi a novela, né? Então por isso que eu lembro bem da cena, assim, depois que veio os filmes, né? E na novela, então, que eu me lembro mais da novela do que do filme, tá? E no livro acontece também, né? Aí ele começa tipo uma roseira a bater assim na janela dele, porque tá uma tempestade, assim, sabe? Aí ele vai, tipo, afastar a roseira, porque ela já tá. Eu não sei se ela quebrou o vidro, o que aconteceu. Eu sei, ou quando ele abre a janela assim, a roseira se transforma em duas mãos, assim, que agarram os pulsos dele. Ai, que lindo! Não é lindo isso? Duas mãos da Catherine, dela, as mãos femininas, agarra ele assim. E acho que daí ele se corta no espinho, daí sangra. Ai, como é bonito essa cena, nossa senhora. E aí eu sei que ele morre. Ele morre acho que por causa disso. A emoção de ver ela ali. Porque antes disso, tem um dia que ele exuma o cadáver dela, sabe? Onde ela está enterrada. Também é linda essa cena. Ai, como é triste, credo. Me dá vontade de chorar até de contar esse. Ele abre o caixão dela assim, e tá o corpo dela ali. Acho que não faz muito tempo que ela morreu, porque ainda tá o corpo dela ali, né? Eu sei que ele abraça o corpo dela, e daí ele chora, gente. Ele chora, ele chora. Foi a única vez, assim, que eu acho que ele chorou, sabe? Abraçado nela, e daí ele declara todo aquele amor por ela, porque ele nunca declarou. Ele nunca declarou porque ele ficou muito magoado, né? Porque ela casou com aquele outro, ela foi frívola, como se chamava antigamente. Então ele chora ali abraçando. Ai, credo. E daí, então ele morre, né, no final ali. Ou ele morre, eu não lembro direito. Eu sei que ele sai assim pela porta. Mas já é o espírito dele que sai, não é ele, tá? No final. É o espírito dele que sai e vai encontrar com ela lá num ponto. Acho que tem uma árvore ali, alguma coisa. Do Morro dos Ventos Vivantes. É a coisa mais linda. Esse livro é a coisa mais linda que existe. O cenário, tudo. O clima. Nossa, é lindo demais. E aí ele vai encontrar com ela ali. E aí, como espíritos, eles ficam juntos, tá? Mas esse livro quem escreveu foi uma mulher. Uma mulher que era muito romântica, tá na cara, né? Ela morreu cedo, Emily Brontë, com 30 e poucos anos, ou 30 anos. Ela não viveu, ela viveu o livro que ela escreveu, tá? Ela escreveu mais coisa, não foi só isso, né? Ela tinha, parece que uma outra irmã, duas irmãs que também eram escritoras. E quando um homem escreve histórias de amor, tá? Inclusive Shakespeare, né? Porque Shakespeare é considerado o maior dos maiores. Né? Quando ele escreve Romeu e Julieta, por exemplo, o que ele quer dizer com Romeu e Julieta? Na verdade, ele quer dizer que não era amor o que eles tinham.
Porque o Romeu, ele quer dizer só que era aquela coisa, aquele fogo de adolescente, porque o Romeu, antes de conhecer a Julieta, um pouco antes até, horas antes, ele estava apaixonado por uma outra lá, a tal da Rosalinda, tá? Então ele falava dela, estava ali lamentando, né, que não via ela, que não ia ter e tal, e de repente ele conhece a Julieta na festa lá dos Capuleto, e ele é o Montecchio, que ele justamente não podia estar na festa porque a família dele é inimiga da família da Julieta, né? Mas ele tá lá, de máscara, ele e os parentes dele, sabe como é que é, né? Estão lá, não quer nem saber dele, que são inimigos que não são, né? Isso é coisa dos velhos. E daí ele se apaixona pela Julieta ali, e ela por ele, né? Esse filme também, eu assisti não sei quantas vezes, meu Deus. Assisti, só na minha adolescência, quando foi lançado o filme, eu assisti 14 vezes, que eu lembro, no cinema. E eu li o livro também, até antes. Gente, eu sempre adorei Romeu e Julieta. E para mim sempre foi uma história de amor, porque eles se matam um pelo outro, né? Mas o Shakespeare não quis dizer isso. Ele quis dizer que a inimizade daquelas famílias mataram aqueles dois jovens, que eram dois adolescentes, e que eles se apaixonaram, mas não quer dizer que eles fossem se amar pro resto da vida, porque aquilo era um amor de adolescente, porque ninguém acredita em amor de adolescente, né? É isso. Aí quando tem outros romances, tá? Que eu li já, tipo, né? Sei lá, todos os romances de amor, filme de amor, que é feito por homem, nunca dá certo, sempre acaba em tragédia, tá? Essa que é a história, porque para os homens, o amor é uma tragédia. Porque quando o homem se apaixona por uma mulher, assim, de se apaixonar mesmo, para ele é como se ele perdesse toda a virilidade dele, o poder masculino dele, sabe, a alma dele. É isso que é o amor para os homens. É por isso que eles, quando eles começam a se interessar por você, o que acontece? Eles dão aquela esfriada, né? Mulher, para fazer isso, dar uma esfriada quando se interessa por um homem, é só depois de muita decepção, que daí ela já fica com tanto medo, aí é trauma, né? Aí é estresse pós-traumático, mas os homens não é isso. Eles desde sempre, eles podem ser assim. Poucos são aqueles que realmente não têm medo de enfrentar o amor, porque para amar precisa muita coragem, sabe? Tem que ter coragem. Afinal de contas, quando você ama uma pessoa, você está escolhendo ela em detrimento de todas as outras. É só isso, né? Então você está perdendo todo um mundo para se concentrar naquele mundo. Isso é o amor, né? E é claro que daí você está sujeito a que aconteça qualquer desgraça com você, porque você está amando. Aquilo está dentro do coração, aquilo é viva, a tua alma está em carne viva. E se acontecer alguma coisa? Se um carro atropelar o teu amado e ele morrer? E se ele deixar de gostar de você de repente? Ou se ele nem gostar de você? Né? Então, o amor ele é um ato de coragem. Talvez seja o maior ato de coragem. Tanto que o que é o comum entre os países são as guerras, são as brigas. Quando Jesus veio para a Terra, ele falou do amor. É só isso que ele falou. O tempo todo ele falou do amor. Não do amor entre homem e mulher, mas ele falou do amor, da humanidade, né? Da paz. E daí ele foi pregado na cruz. Porque o amor é a coisa mais revolucionária do mundo, tá? Inclusive, por que que você pode reparar, quando você não pode, por exemplo, falar nas redes sociais, ou mesmo no YouTube, em qualquer lugar, você não pode falar de uma coisa forte, assim, como é o amor, e como é o sexo, porque o sexo faz parte do amor, né? Não dá para você dissociar isso, a não ser aqueles homens que conseguem dissociar, mas ele faz parte. Então, se você focar nisso, tipo assim, é mais fácil ser liberado uma pornografia, onde não tem amor nenhum, só tem violência contra a mulher. Porque quanto mais o homem ele odiar a mulher, melhor é para o capitalismo, sabiam disso? É por isso que hoje tem toda essa censura de volta, com amor, com sexo, coisa que a geração lá dos anos 60, os hippies e tudo mais, liberaram as feministas e agora está fechando de volta. Porque se isso for aberto realmente, essa discussão sobre o amor, fora da religião, né? Fora da religião, vai acabar numa revolução, porque as pessoas não vão mais aceitar. Pessoas que amam, pessoas que daí transam também porque amam, e mesmo que transem sem amar, são pessoas que elas se tornam livres.
elas não vão aceitar o cabresto, seja, venha ele de onde vier. A pessoa, para aceitar o cabresto, ela tem que ter medo, ela tem que ser reprimida. É o único jeito dela aceitar um cabresto. Ela sofre, mas ela não sabe de onde vem o sofrimento. Né? Então, por isso que pode-se falar de tudo numa rede social. Menos de amor, menos de sexo, menos de nudez, porque a nudez chama a tua atenção. Sabe? É isso, basicamente é isso, né? Agora, você pode fazer 500 discursos de ódio, isso você pode. É por isso que a poesia também é tão impactante e que também as redes não, tipo, não fazem andar, os algoritmos, né? Eles não privilegiam a poesia. Você pode estar precisando de um poema lá do Pablo Neruda, você pode estar precisando daquilo, mas a rede social não vai te levar o poema dele. Justamente porque você está precisando, porque o poema ia te libertar do teu sofrimento, porque a poesia faz você entender o que está acontecendo com você, né? Então você não pode entender o que está acontecendo com você. Na hora que você entende, é como uma terapia mesmo. Na hora que você entende o que está acontecendo com você, é a hora que você se libertou. Então, para que você vai ficar sofrendo, sendo escravo de um sistema que só está te roubando as coisas, que você trabalha, trabalha, trabalha e você não ganha nada? Cada vez você está pior. Né? Não pode você se libertar disso. Você tem que ter ódio. Aí que vem a extrema-direita e te faz ter ódio. Então tem que ter um culpado. Você tem que ter ódio. Porque daí você continua no sistema. Só isso. O ódio perpetua a desgraça. Né? Então é isso. Então, bom, resumindo isso que eu estou falando, eu nem sei por que comecei a falar, mas eu queria falar. Ah, tá, comecei a falar dos feminicídios e algumas mulheres que matam homens também. A melhor cura que você pode ter na tua vida de qualquer coisa que esteja te acontecendo é o conhecimento, é o autoconhecimento também, e por isso que a poesia é importante, porque ela traz o autoconhecimento para você. Tá? A poesia traz, porque ela faz você se autoconhecer, porque você se enxerga, você se vê nela. Como você se vê numa música sensível, né? Numa arte, numa obra de arte sensível. Só que para você entender, tipo, uma obra de arte, você vai ter que estudar, senão você realmente não entende. Então, às vezes, você tem que desenvolver uma sensibilidade para você entender. A música, bom, tem que treinar o ouvido? Eu não sei, porque hoje em dia tem tanta música horrível e as pessoas ouvem como se elas estivessem anestesiadas da sua sensibilidade, né? Talvez tenha também. Mas a poesia, ela vem assim, ela é tão impactante com aquelas palavras que a gente conhece, né? E ela fala, às vezes, coisas simples, sabe? Coisas simples. Como aquele poema Teresa, né? Até publiquei no blog esse daí da Manuel Bandeira, parece. Que ele fala assim, bom, não sei o poema decor, né? Mas resumindo, a primeira vez que eu vi Teresa, eu achei que ela tinha umas pernas tortas e parecia que ela, em vez de um rosto, ela tinha uma perna na cara, alguma coisa assim que ele falava. A segunda vez eu achei não sei o que, babá. E a terceira vez que eu vi Teresa, o mar se abriu, Deus caminhou sobre as águas. Entendeu? É lindo isso. O cara se apaixonou por ela. Né? Daí ele viu ela de verdade. Nossa, poesia é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que sempre a gente tem que ler poesia, né? Mesmo escrita por um homem, claro, né? Eles são excelentes poetas. Então é por aí, tá? Isso, então a poesia te cura por dentro porque ela faz você sentir aquilo que você está sentindo. Acho que é isso. Você não sabe o que está sentindo e daí o poema, ele te leva a você a sentir o que você está sentindo. Ele faz você entender. Não, é isso que eu estou sentindo. Tá? Aí quando você, por exemplo, literatura mesmo, os bons autores, como por exemplo o Kafka, né? Se você lê a Metamorfose do Kafka, você vai entender o que é o sistema. O que o sistema faz com você. É lógico que você vai entender que você vai se sentir como ele, que um belo dia ele acorda de manhã de sonos intranquilos e ele virou o quê? Um inseto, uma barata, né? Ele virou isso. Ele não entende como que ele virou isso. Mas ele vinha virando, né? Ele vinha virando porque ele está sempre preocupado com o horário do banco, da firma, do não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso acontecia com o próprio Kafka, tá? Porque o pai dele obrigava ele a trabalhar, acho que era num banco mesmo, numa firma, não sei. E ele era um dos maiores escritores da humanidade, né? E ele tinha que trabalhar nesse negócio.
E ele só podia escrever à noite, não tinha nem luz elétrica, nas sombras ele escrevia obras incríveis, né? Calcule se ele tivesse tempo. Ou talvez tinha que escrever assim mesmo, não sei. Então, se você ler esse livro dele, porque os outros são difíceis, os outros nem eu não consegui ler. Nem eu, até parece que sou muito. Eu não consegui ler porque eu achei muito difícil, tanto o processo quanto o castelo, né? Dá muita volta, assim. Talvez hoje eu consiga ler, que quando eu li, eu era mais jovem também. Então, desculpa para dizer que não é tão burro assim. Mas a Metamorfose você vai captar tudo, porque a linguagem dele é bem simples, direta e é super impactante. O livro é fininho também. Então tem, assim, você entende. Daí, agora, para você se informar sobre o que está acontecendo no mundo, você precisa se informar, né? Você tem que procurar pessoas que estão falando coisas que elas conhecem. Cada vez que você tem uma informação de extrema direita, você está ouvindo uma mentira, porque eles estão querendo impor uma coisa no mundo. Eles não estão pensando na gente. É muito pelo contrário, eles estão querendo matar as pessoas que eles acham que excedem ali. Porque extrema-direita basicamente é nazismo, né, gente? E olha o que foi o nazismo, a gente sabe o que foi, né? Não é exatamente, mas é também, né? Vem daí. E para você se autoconhecer, essas leituras são muito boas. Jung, por exemplo, é muito bom de ler Jung. Agora estou falando já dos livros que tinham me pedido para falar dos livros aqui. Freud eu gosto muito de ler. Mas o Freud não abrangeu tudo também, não. Foi... Agora já, a psicologia já avançou bastante, né? Ele era psicanálise, né? E fazer terapia é melhor. Só que terapia é caro, né, gente? Você fazer terapia com um bom terapeuta assim, é caro. É muito caro. Mas se você puder, faça, tá? Agora, muito cuidado com religião, tá? Porque religião tem dogma. A religião não quer saber o que você pensa. Ela te impõe uma coisa, um pensamento. E se o pastor, o padre, né? Se ele for corrupto, e você nunca sabe quem que é corrupto. Você nunca sabe quem é. Se ele for, ele pode ter vendido o pensamento dele para alguém que tem dinheiro, algum sistema capitalista, então ele vai te impor uma ideia falsa. Então é por isso que você tem que ter cuidado. Se você tem dúvida, tá? Você está na religião, você é cristão, você, né? Então você não escute apenas o que ele diz. Você compare com as leituras lá, porque a Bíblia tem leituras. Mas compare com o Novo Testamento, eu acho, né? Porque é quando entra Cristo. Que eu acho que Cristo que é o importante. Que realmente fala de amor é Cristo. Porque parece que o primeiro, o Testamento Antigo lá, ele não fala muito de amor, não. Fala mais de ódio, de briga, de guerra entre países e tal, né? Então leia o Evangelho de Jesus, talvez. As palavras dele são parábolas, mas dá para entender, né? É aquela história. Tudo que você não quer que faça para você, você não deve fazer para o outro. Porque nós somos iguais, todos somos iguais. O que faz você doer, faz o outro doer também. Né? Ele pode não dizer para você que está doendo, mas dói também. Entende? Então, é por aí. E o amor sempre vai ser o grande ato de coragem, mas você nunca sabe quando você vai amar alguém que não tem esse ato de coragem. Não com você. Porque às vezes você não é a pessoa que vai dar status para aquela pessoa. Ela pode ter gostado de você, mas ela está em busca de outra coisa. Ela é uma pessoa mais fria. A vida é assim. A vida é trágica. Ela também é linda, tem muita beleza, tem muita coisa que pulsa dentro da gente, mas também tem muita coisa que vem de fora e abafa tudo aquilo, tenta abafar, né? Então a gente não deve deixar esse abafamento, por mais que a gente sofra, porque aquele amor não foi possível, aquele sonho, né, de ser alguma coisa, de fazer, não foi possível, mas você tem que encontrar dentro de você uma filosofia que vale a pena ainda viver. Eu, por exemplo, hoje, para mim o que vale a pena é ficar na praia, sabe? É isso. Quando eu tô mal, é só ir pra praia. É impressionante. A praia cura, a natureza em geral, né? O mar, a areia, é muito maravilhoso. Então, é
por aí.